Esses seus cabides, que são os campeões de venda aí, a colmeia, é de um único fornecedor? E se dá alguma coisa errada, não bateu, o que você faz? Eu garanto que o que tem aqui é o que está no estoque? Não, né? Uma parte você emite a nota adiantada, outra parte você emite a nota depois que separa. Não vale a pena fazer tudo depois? E ter um processo único? Você movimentou 2 vezes o mesmo parte e está tendo prejuízo. A principal pessoa que deveria saber desse erro é você. Estamos aqui na Inova agora, visitando mais um mentorado do P12, o André. Ele é proprietário da Inova. Toda a parte de contabilidade, assessoria jurídica, a parte tributária, a empresa dele é especializada. Vem conhecer com a gente aqui. E aí, pessoal? Bom, primeiro é um prazer grande estar aqui com vocês, né? Fez o Método Infinity há pouco tempo, está no P12 agora. Espero vocês lá no Método Infinity agora, né? Isso. Explica um pouco, assim, como é que surgiu a empresa de vocês primeiro? Nós, 3 amigos, trabalhávamos num escritório de contabilidade e assim, somos bons profissionais e surgiu a oportunidade de a gente abrir o escritório, né? Aí sentamos, conversamos, vamos abrir um escritório. Assim, jovens, né? Há 10 anos atrás, eu 27 anos, elas 23, 22 anos. Começaram com 23 anos, é isso? 23 que legal! E aí começamos, né? 3, 4 clientes e fomos implantando o nosso método de trabalhar. Tá. Então, cada um é responsável por um departamento. Isso eu acredito que é um diferencial nosso, porque cada um assim tem a sua equipe. Tá. E a gente contribui na equipe do outro, porém a gente respeita. Como é que é a divisão? Natália. Fiscal. Isso. Eu faço mais a parte do departamento pessoal. Tá. Eu faço mais Você é contábil. advogada Sim, na parte trabalhista? A parte de direito, como que começou? Eu vi a necessidade do cliente de estar entregando um pouco mais. Então, Tá. às vezes, nessa área mesmo trabalhista, o que acontecia? Surgiam muitas dúvidas. E eu, como contadora, explicava na medida do possível. Tá. Mas eu via que eu podia entregar mais. E aí eu fui buscar o direito para complementar a profissão, né? E foi assim, de grande valia. Porque as leis trabalhistas aqui, se não tiver um advogado orientando de verdade e conseguir, é muito complicado. Exatamente. E aí eu montei minha equipe também nesse sentido. Tem algumas pessoas que estudam direito também. Que legal. E algumas outras que são contadores também, fazem ciências contábeis, administração. Então eu tenho uma equipe muito bem elaborada, que assim, a parte de departamento pessoal, os clientes ficam bem satisfeitos. As outras também, né? Mas essa parte de departamento pessoal, eu acho que engloba muitos processos. Então, assim, porque a maioria dos escritórios de contabilidade não tem isso bem delineado. É uma coisa realmente, o tradicional das obrigações ali trabalhistas, mas não tem um suporte por trás disso. Isso. E o que a gente implementa também é a advocacia preventiva. Então, antes de acontecer o problema. Então, o que o cliente tem que fazer para não ocorrer o processo? Perfeito. Por exemplo. Então, tudo bem, você vai querer registrar seu funcionário, então você vai estar seguindo corretamente. Não quis registrar? Olha, no futuro, então vai ter esse risco. E o que o pessoal também não entende é que não é simplesmente registrar, né? Tem uma série de obrigações que ele pode, não, eu vou fazer tudo certinho, vou registrar. Não, mas isso é só a pontinha do iceberg, né? É o obrigatório. Exatamente. Porque aí tem, né, as políticas de compliance. Se você for adequar mesmo a empresa, entender qual é o ramo da empresa, entender o que aquele funcionário faz, qual a determinada função, e aí o que ele agrega ali. Então é muito complexo. Legal, muito bom. E a área da Natália, que é a área de planejamento tributário, né? Os 3 são... Que é outro desafio aqui nesse país, né? Exatamente. Planejamento tributário. Que é o que a gente comentou aquela hora, né, Nath? Explica um pouco sobre esse eu acho diferencial. que onde também está o nosso diferencial. Como você falou, muitos escritórios hoje o que é? C, Ctrl+V, exatamente. O cliente envia o arquivo, a pessoa fecha e manda o imposto, pronto, acabou. Exatamente. Não, eu sempre oriento as meninas a verificarem se tem alguma possibilidade de aplicar algum benefício para a empresa, se dá para reduzir aqui, tudo dentro da lei, entendeu? Então, Exatamente. assim, mandou o arquivo, a gente vai, fuça, ver, para tentar achar alguma coisa, não ficar só naquilo, recebi e vou fechar do jeito que
E vocês trabalham, pelo que a gente conversou também, com essa parte do êxito, né? Ou seja, vocês analisam como está a parte tributária do cliente e aí vocês trabalham em cima do êxito que vocês, ou seja, da redução que você consegue para eles. Né? Se fosse uma consultoria tributária, né? Isso. Eu conheço empresas que têm consultoria tributária e conheço escritórios de contabilidade. Sim. Vocês aqui juntaram as duas coisas. E é tão sério esse trabalho, Pedro, que eu comentei isso no Método Infinity, que assim, para nós é um orgulho da nossa parte. A gente está há quase 10 anos no mercado e a gente nunca ter tido um auto de infração por responsabilidade técnica nossa. Então, ou seja, existem consultorias tributárias. Né, André? Exatamente. Assim, é uma parte muito fiscalizada. Exatamente. Isso. Nós temos fiscalização normal, né, em todos os estados que nós temos clientes. Mas assim, até hoje nunca tivemos assim, uma auto de infração dizendo assim, a responsabilidade técnica do escritório estava errada. Então, ou seja, esse trabalho de recuperação de crédito, de planejamento tributário, é realmente dentro da lei. Né? Por isso que nós nunca tivemos esse auto de infração. Não trabalha com decreto de lei, não, é realmente baseado na lei. Né? E às vezes tem casos que nós colocamos para o cliente, né, os riscos de ele tomar aquele determinado crédito, ele tomar aquele determinada medida, enfim. E assim, ele analisa, né, nós damos nossa opinião técnica e muitas das vezes ele assim, acaba tendo uma opinião diferente. Porém, ele sabendo dos riscos que nós colocamos. A orientação é sempre a forma correta. Perfeito. Entendeu? Mas ele fica às vezes ele quer arriscar, né? Exatamente, ele fica a critério do cliente. Porque aí também você intervir isso, às exatamente. vezes causa... Mais importante é isso, você dá consciência para ele poder decidir sabendo tudo o que pode acontecer na frente. A não ser algo assim que implique na nossa responsabilidade. Sim, lógico. Porque teve casos também, um caso que a gente convidou uma empresa a se retirar. Isso é maravilhoso. Porque aí assim, a gente também não assume esse risco porque é a nossa imagem, né? Aí fica um pouco prejudicada e também não dos nossos princípios, assim. E ele estava conversando também, né, com o André, estava falando o seguinte, que vocês não têm uma área comercial praticamente, né? Não. Que os clientes vêm a maioria por indicação. Ou melhor, ainda não temos, nós vamos ter. Mas precisa, sabe por quê? O que vocês fazem aqui tem que ser multiplicado em escala. Porque tem contador, e eu brinco, e tem o contador de história, né? Que a maioria por aí é contador de história. Sim. É incrível. Eu sei porque eu tenho vários mentorados, né, que eu sou conselheiro, e eu vou te falar que 70% tem problema com o contador. Problema grave, problema sério. Então, a gente não pode deixar ficar só na indicação, a gente tem que montar uma estratégia para vocês crescerem muito, porque o mundo precisa do que vocês têm aqui. Trabalhar com seriedade, trabalhar focado em redução de custo, um apoio como fosse full service, ou seja, toda na parte trabalhista como a parte tributária, a parte de contabilidade em si. Então isso precisa ser divulgado de maneira muito forte, a gente precisa montar uma estratégia comercial para vocês expandirem muito. A entrada no P12 foi exatamente isso, Pedro. É assim, porque se nós pensarmos, né, mas que empresa que está crescendo 10 clientes por mês, sem ter comercial, absolutamente assim, nova, 3 jovens empreendedores que estão crescendo. Então, assim, com uma estabilidade, vamos dizer assim, que não existe. Sim. Então, assim, nós falamos, não, a gente precisa buscar um horizonte para a gente poder enxergar o nosso futuro de uma forma que a gente vai continuar crescendo. E o crescer é prosperar, né? No sentido só financeiro, no sentido de abençoar vidas, de implantar o reino dentro do nosso escritório, em vida das pessoas, assim, mostrar para eles que eles são importantes para a vida de muitas outras pessoas, né? Exatamente. São mais de, sei lá, 400 clientes que nós temos, mas quantos desses clientes estão esperando lá o Olerite para poder receber o seu pagamento? Então, é uma coisa que gera outra, né? Então, isso é algo muito importante. E Deus tocou no nosso coração de a gente entrar no Método Infinity, e consequentemente no P12. Até, assim, expliquei para elas, convenci elas que elas vão fazer, elas estão no momento de maternidade que é um pouco delicado. É verdade. Mas elas vão fazer, isso está dentro do nosso coração, né, assim, o quanto antes. E o P12, até falei para elas, eu quero elas no P12, mas junto com o Método Infinity, né? Eu não queria atrapalhar um pouco, vamos dizer assim, o cronograma ali. Para elas entenderem, né, Pedro? Passar por aquela experiência dos 3 dias intensos. Diferente, não dá para explicar, né, como é algo assim extraordinário, né? Você tem desde o lado emocional, que você começa a se conectar mais forte com Deus, até o lado empresarial, que você enxerga coisas que no dia a dia a gente não consegue enxergar. Né? Muito bom, gente. E essa virada de chave é muito importante, né? Muito. A gente tem a aprender todos os dias, né? Sempre, né? Então, assim, quando o André voltou, ele já voltou. Vocês precisam fazer o método. Não, é muito bom. Porque é diferente você tirar 3 dias desconectando do restante
E olhando primeiro para dentro, porque o primeiro dia do Bank Infinity você olhar para dentro, para você como empreendedor, para depois olhar para a empresa. E isso daí que vem a transformação. Porque o maior problema da empresa de vocês está dentro de vocês, que eu falei ontem. E a solução também está aí dentro. Deus é muito louco, né? Ele confia na gente tanto que fala que ele precisa da gente exatamente nesse momento. E precisa de vocês aqui para fazer esse negócio crescer. Ele confia mais na gente do que a gente confia. É incrível, né? É incrível, né? É muito legal. E é o nosso objetivo, Pedro. Então, no P12, né, toda essa estratégia Legal. junto com vocês, né, com todos os mentorados, de alcançar um crescimento sustentável, e toda essa forma que Muito a gente bom. falou. E estamos assim, como eu falei, de corpo e alma nesse projeto. Vocês não avaliaram o perfil de todos os funcionários ainda? Ainda não. Não. Eu, na verdade, ia fazer a avaliação. Tá. Até expliquei para elas ontem assim, eu gostaria que primeiro elas assistissem a palestra. Melhor. Porque eu acredito que isso impactar. Então, você tem direito a todos os treinamentos online. Já até acessei. Legal. Até elas me mandaram, as meninas tá tudo certo. E aí tem ou decifrando pessoas, ou outro que tem os perfis. O que eu aconselho fazer? Antes de aplicar o teste, colocar elas para assistirem o treinamento. Porque daí você eleva o nível de consciência, porque só saber o perfil não resolve. Nem ontem deu uma pincelada muito rápida lá, só para a pessoa ter noção do que eu estou falando. E elas conseguiram definir nossos perfis, viu? Olha aí. Elas. E assim, de uma maneira bem precisa, né? Elas falaram, eu comentei. A gente foi comer uma pizza depois e elas falaram, André é esse, Natália é esse. Por isso que deu certo ainda, elas falaram, né? Então, e aí o que acontece? Elas entendendo, elas elevam o nível de consciência, e aí a tratativa, toda a parte de gestão de pessoas de vocês consegue seguir por essa base. Para depois elas responderem o teste para confirmar, mas se não levar o nível de consciência, nada vale só saber o perfil. Entendeu? Porque eles vão saber onde que elas se sabotam, onde que realmente é o dom de cada uma delas, e aí vocês vão conseguir montar o organograma atual de vocês, com cada perfil de comportamento no organograma, o organograma futuro, ou seja, com o crescimento que vocês vão planejar, esse pessoal não vai ser suficiente. Vão ter que ter pessoas novas. Só que o organograma ele tem que ser planejado para o futuro. A maioria das empresas precisa de mais um, precisa de mais um, e vai colocando. Não. Eu tenho que montar uma equipe antes de começar o jogo. Aí eu planejo esse organograma. Aqui eu quero uma pessoa com perfil tal, com essa capacidade técnica. Aqui eu quero uma pessoa com perfil tal, com outra capacidade técnica. E aí você monta um time que não tem como perder o jogo, entendeu? Ontem uma delas até observou, que foi muito interessante, né? Que ela falou assim, realmente, né? A gente contrata pela capacidade técnica e demite pelo comportamento. E assim, aí eu falei para elas assim, agora imagina nós, quando vocês falam assim, a gente precisa de uma pessoa no departamento, assim, sabe? Qual que é a primeira coisa que vem para nós? Precisa ter essa capacidade técnica. Sim. Né? Não fala, precisa ter esse perfil. Esse perfil. Então, ou seja, elas mesmas viram que, assim, que a gente está no caminho certo. Né? Buscando algo que vai de encontro, né, com que elas agora vão ter essa virada de chave. Exatamente. Né? E é realmente assim, Pedro, é muito louco, assim, né, toda essa transformação. Porque quando eu cheguei, e eu falei assim, primeira coisa, eu falei assim, gente, a gente vai ter que mudar um monte de coisa. Aí ninguém entende nada, né? Esse cara foi pra lá e voltou doido, né? Foi pra lá e voltou doido, né? Calma, né? E aí todo mundo assim, né, virou aquele negócio, mas como assim, como assim? E aí, porque assim, realmente, né, o Pedro fala uma coisa muito séria no método, né? E eu falei, não quero entrar nessa estatística. Porque 20% coloca em prática do que a gente Só vê. 20% foi em prática. E eu falei, cara, eu não quero entrar nessa estatística, eu quero ser os 20%, né? Eu quero ser o 3% lá da pirâmide, a gente tem que fazer, porque assim, a gente tem que entrar nesse projeto, Exatamente. porque a gente sabe que vai ser bom para tudo, né? Para Exatamente. todos, né? E aí eu falei, não, a gente primeiro assim, uma coisa, a gente tem que mudar. E aí, mas como assim, né? Mas é muito legal, que o nosso perfil, isso é muito, muito bacana, assim, a Natália me ouve bastante, ela fala assim, não, André, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a Karina já calma, É André, prestativo, cautelosa e perfeccionista. É isso? A cara da perfeccionista. E advogada, lembra que eu citei lá? Aí eu comentei lá, falei assim, minha esposa ainda é perfeccionista e advogada. Mas eu fico, gente, calma, não, calma. Aí a Carla, né, a sua esposa falou, meu Deus. Mas assim, mas isso é legal, né? Porque Legal. você vê que assim, e a gente tem um respeito muito grande Com por certeza, todos. isso é assim, muito bom. né? Desde a gente até os E funcionários. se fosse o assim, mesmo né? perfil, talvez não daria certo. Não, lógico que não. Porque Lógico que não seria esse sucesso que é hoje. É óbvio que não. É o que você falou ontem, né? Do visionário, do realizador e do Implementador. Do implementador. É basicamente isso, né? Por exemplo, né? Eu falei, gente, a gente tem que mudar. Então, eu trouxe uma visão. Né? E a Natália falou assim, não, vamos realizar. E a Karina...
calma. Vou analisar, é bem assim. Como assim? Isso. Mas é legal isso, porque, óbvio porque ao que é. mesmo tempo, por exemplo, eu quero numa velocidade de 200 por hora, e aí a Karina com a Natália acaba falando assim, gente, a gente tem que ir a 30 por hora, calma, não é bem assim, 100, 200 por hora. Não é que eu falo, a velocidade é maravilhoso, mas com direção. Exatamente. E assim, eu creio, a gente sempre conversa, né? Que eu creio que Deus tem um propósito mesmo muito grande, assim, para nós. Porque Tenho certeza. desde o início, começamos nós três. Então, a gente fazia o operacional, a gente fazia a gestão e a gente foi crescendo, assim, com a graça de Deus mesmo. Porque, por indicação, a gente não tinha tempo de ir atrás do cliente, a gente não tinha uma área de vendas, uma área de gestão. Era nós mesmos. Deus foi trazendo. Deus foi encaminhando, assim, né? Que legal. E isso foi bom também, uma parte, porque a gente entende do processo. Sim, Então, por exemplo, ótimo. o cliente, ele vem te perguntar alguma coisa. E aí você não tem que perguntar para o funcionário para repassar o cliente. Perfeito. Você sabe aquilo ali. O Tecnicamente, funcionário né? às vezes vem e fala, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas você acessou isso? Você fez isso? E às vezes o contador, ele fica muito assim, no atendimento, Sim. né? A maioria do que a gente vê. Isso é muito legal, assim, o que a Ká falou, é muito importante mesmo, porque nós três conhecemos a fundo a técnica. Perfeito. Os três são contadores, os três têm pós-graduação, né? Eu também sou economista, eu e a Ana tem uma pós em planejamento tributário Legal. e uma pós na USP em controladoria e finanças. A Ká Legal. também tem na USP e a Ana também tem. E assim, os três conhecem tecnicamente da sua área Perfeito. e um pouco da área do outro. A gente, por exemplo, né, eu não entro, eu sei bastante da área da Natália, mas eu não passo por cima dela. Eu aprendi, lá atrás eu não tinha essa visão, eu queria resolver todos os problemas, todas as áreas, né? Isso é incrível de você ver, Pedro, como que você, com o tempo você vai mudando. Então hoje, assim, por mais que eu sei, né, eu falo assim, só que vamos conversar com a Natália para tirar uma opinião dela e tal, né? E aí eu, né, falo, a Natália vem e traz com uma mais qualidade, maestria, algo que o cliente vem falar com a gente. Então, esse também é um diferencial. A gente tem um contato muito próximo com os clientes, em geral, todos, desde o pequeno até o maior cliente que a gente tem. Eles têm o nosso telefone pessoal. Legal. Eles sabem, às vezes é até legal, assim, um fala assim, posso te ligar? Tipo assim, porque eles têm um nível de respeito, de autoridade nossa, que a gente criou isso. Muito bom. E a gente criou isso com respeito, né? Com segurança, com capacidade. E isso, por outro lado, às vezes é incrível, Pedro. Por exemplo, tem cliente que o cara quer comprar, sei lá, fazer um investimento. Tá. Eu dei o exemplo do concorrente lá. Sim. Ele fala assim, André, posso falar, ter uma reunião rápida e tal? Aí ele vem e fala assim, eu estou pensando em ter esse projeto. Aí eu começo a conversar com ele, começo a entender, peço os números, assim, sabe? Eu falo, estou de acordo, minha opinião. Não estou de acordo. E assim, se eles têm essa confiança... Nível de confiança, né, cara? É porque, assim, a gente está num caminho muito legal. Com certeza. E o diferencial também, que é um ponto positivo para nós, é isso, a gente sempre tenta trazer o cliente mais próximo possível. Sim. Então, assim, na questão de dúvidas, uma coisa que talvez se resolveria por telefone, a gente fala, olha, vamos agendar uma reunião, vem até o escritório, a gente conversa melhor. Então, acontece muitas reuniões, entendeu? Da gente trazer mesmo Então, e clientes, agora assim, ó, mais, o grande foco de vocês, olhando para a formação de vocês, pela capacidade técnica, vocês têm que investir agora realmente na parte de gestão de pessoas. Como vocês vão formar essa equipe de vocês para serem excelentes? Esse é o grande desafio. Porque para o crescimento, vocês vão precisar de muita gente capacitada. Sim. E delegar tarefa não melhora ninguém. Delegar tarefa, você só tem a tarefa executada. Então, o nível 2 de liderança é de mentoria. Então, vocês vão ter que ser mentores. Aprender a ser mentor. Cada vez mais. Porque é aí que vai levar vocês para o crescimento. É lógico que, na dúvida técnica, vocês vão ter capacidade para isso também. Mas essa capacidade de fazer gestão e formar pessoas é o que vai levar vocês longe. Esse é o foco. Porque daí, realmente, vocês vão ter um grupo forte. Tem um conceito que eu falo que é o PMR, que é pessoas que multiplicam o resultado. E são as pessoas que vão levar vocês longe. Porque capacidade técnica vocês já têm. E é legal que vocês tenham um princípio de servir. Né? E isso precisa estar multiplicado lá embaixo. Esse é o grande foco de vocês, vejo agora, é essa parte de formação de pessoas. A princípio, né, assim, hoje olhando os perfis, teoricamente, sem a gente fazer o teste de perfil, a gente identificou um pouco disso, Pedro. Nossos líderes, né, de cada área, né, a gente tem um líder de cada área, é um pouco parte desse perfil de boa gestão. Tá. Né? São bons líderes, né, Nath? Porém, esses dias, né, a minha líder estava conversando com ela e assim, ela tem 6 pessoas abaixo dela. E aí eu coloquei para ela pontei algumas coisas e falei, daqui a pouco você vai ter 60. É isso aí. Assim, você tem que cuidar das 60.
né? Algumas coisas assim, pontuei algumas coisas Sim. que tinha que ser mudado, né? Coisas, segunda-feira acho que foi. E ela falou, não, concordo, tal. E eu falei assim, você é muito boa com 6 pessoas, mas e quando você senta? Se você não implantar isso agora, você não consegue trazer isso no seu time. É exatamente isso. E aí, o que eu sugiro a vocês vão fazer o Marketing Fitness também, está no T12, é investir nessa formação do pessoal. Então, os treinamentos online, começar um processo de mentoria interna, avaliação de desempenho, todo esse processo para formar esse pessoal. Aí vocês vão fazer com seus líderes e ensinar os líderes a fazer com o restante. Isso tem que vir em cascata até a base. Eu acho que eu começaria por aí. Eu acho também que é. Foi por onde eu quis começar. Mais do que estruturar a parte comercial. Porque vocês já estão crescendo organicamente, já que, lógico, dá para crescer muito mais. Mas já está crescendo. Então, agora, nesse momento, eu focaria nessa parte. E não precisa, lógico, não precisa parar com o comercial, mas dar uma energia maior aqui do que no comercial para vir acompanhando aqui para daqui a pouco alcançar. Está sendo uma crescente muito rápida, né? Então. Automático. Pelo tempo que nós temos, né? Entendeu? Sim. Então, Muito. Sem ter um comercial. é por isso que eu acho que eu focaria primeiro aí. Não tem um dia, né, assim, não tem, eu não lembro, tá, Pedro? Praticamente, assim, a última vez que tem um cliente novo que me procura, assim, sabe, que me procura as meninas. Por exemplo, hoje, né, um cliente falou, o João, e por coincidência é João, o João Gabriel te indicou, eu queria abrir uma loja, assim, tem algumas dúvidas. Eu falei, quer marcar uma reunião, quer falar por telefone, como você se sente confortável? Não, tá. 10 minutos, já vai abrir a empresa. Então, assim, é muito rápido. Então, quase todos os dias tem esse tipo de contato. No mês acaba dando 10, 12 ali, né? Mas assim, então, ou seja, a hora que a gente ter toda essa parte estruturada, foi onde eu falei, não, vamos começar para a gente corrigir fazer nossa gestão, por quê? Porque a gente tem pessoas que estão em processos errados. Exatamente. Até porque os nossos processos não estão certos. Quando a gente fizer tudo isso, aí é como se tivesse o time organizado, né, Pedro? É isso aí. Aí você pode falar, vou disputar a Champions League. É isso No aí. começo eu tinha um pouco de receio assim, dessa crescente tão rápida. Eu até comentava com o André, mas será que a gente tem uma equipe qualificada para atender esse número de empresas? Porque uma coisa é você pegar um monte de empresas, Sim. mas outra coisa é você Atender. com qualidade essas empresas, Sim. entendeu? E assim, esse mês, né, por exemplo, a gente fez lá, montamos uma estratégia, falamos assim, vamos aumentar alguns salários que a gente precisa, né, ajustar e tal. Aí, assim, a primeira vez, Pedro, a gente conseguiu, assim, pagar muito bem. E, assim, até elas se assustaram, né? Algumas falaram, mas como assim, tudo isso? Tipo assim, fala, não, é porque você merece e vai ganhar muito mais. Vai ter várias coisas que vai mudar daqui e isso vai ser só o resultado daquilo que você está plantando. Então, assim, a gente agora consegue ter essa decisão, ter esse pensamento, né? Faça o seguinte, desenhe o organograma atual, com as posições, os perfis de comportamento de cada pessoa e já desenhe o organograma que vocês querem chegar no final do ano, sendo o ideal. Aqui, esquecendo nomes. Tá? Depois que você vai fazer, olha para esse aqui e vê quem encaixa aqui. Tem pessoas que não vão encaixar de pronto. O que vai precisar? De uma formação, vai precisar de um acompanhamento. E vocês já vão ser claros, olha, tá vendo? Essa aqui é sua vaga no futuro, essa aqui, só que para isso você vai ter que melhorar aqui, 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 aqui. E começa um processo de mentoria com essas pessoas. Aliás, com todo mundo, né? Mas prioritariamente com essas pessoas que estão precisando de mais apoio. E vocês vão perceber que tem pessoas que não cabem aqui nessa nova empresa. Nós temos. E aí nós temos aqui uma pacificadora e um prestativo que vão querer passar a mão na cabeça. É isso, é exatamente isso, Pedro. E aí, o que vai fazer? As regras dos 3 feedbacks, dá feedback, se não se enquadrar, vai ter que sair. Não, é exatamente isso hoje. E aí, isso é amor. Por que isso é amor? É pensando em todo mundo que quer se enquadrar, e não nesse que de repente não está tão afim. Então é pensando em todo o restante, em toda a empresa e não nesses. Porque essas pessoas não serão as pessoas que vão levar a sua empresa para o próximo nível. Não cabe aqui. E aí, nisso não tem como. Então, você vai dar oportunidade. Na verdade, elas escolheram ir embora. Mas isso precisa ser desenhado, de propósito. Não pode chegar a esperar chegar num ponto que agora tem que mandar embora. Não. Não, eu enxergo essas pessoas nitidamente. Entendeu? Então, só que o que vai acontecer? Se você desenha dessa forma, você é justo com elas. Porque você fala, olha, você não serve aqui por causa disso. Você precisa melhorar aqui, porque senão não cabe aqui. Ok? E essas pessoas não vão se enquadrar. E elas escolheram ir embora. Isso é muito justo, né? Você foi justo. É planejado. Porque se não planeja, vai chegar num ponto que vai chegar ali. Só que vai chegar num ponto estressante. Você está planejado. Entendeu? Eu iria por esse caminho. Não, perfeito.
Eu anotei aqui, né? Nós temos 2 casos aqui, né? Que assim, o que você está falando é o resultado disso sem a gente fazer esse organograma. Nós tivemos oportunidades de que a pessoa assim, não se encaixa no nosso perfil, porque assim, além de tudo isso, Pedro, a gente acabou esquecendo de falar. A gente preza muito pelo lado de respeito, pelo ambiente de trabalho, e a gente tem vamos dizer assim, uma união muito grande, né? Uma vez por mês a gente para um tempo para a gente agradecer a Deus, fazer oração, cantar uma música, todo começo de mês. E essas pessoas não cabem nesse perfil só por esse daí, comportamento, sem a gente falar do perfil técnico. Então, ou seja, eu e a Natália realmente empurramos isso, né? E a Karina ao contrário. Não, acho que esse tipo de pessoa não cabe no nosso perfil, tem que cortar. E a gente não enxergava dessa forma. Hoje eu enxergo, né? Até brinquei que elas me viram diferente, né? Eu falei assim, não, eu tô sendo justo com ela. É isso. E assim, É isso. porque eu aprendi. Justo com ela e com todos os outros que estão se enquadrando. Mais ainda com os outros, né? Entendeu? Porque os outros acabam fazendo mais do que deveriam. Então, exatamente. E aí, o que vai causar se não tiver esse nível de justiça? A hora que se essa injustiça começar a contaminar, você vai perder todos esses outros aqui. Foi aconteceu no passado isso. É exatamente isso. A gente não tinha essa visão, Pedro. E aí a gente começou a ter uma rotatividade grande, né? Nunca tivemos. Aí saiu 3, por exemplo, de uma vez. Assim. Aí a gente começou a olhar, não, peraí, temos que mudar aqui alguma coisa. Exatamente. Muito bom, gente. Parabéns aí, viu? Obrigado. Então, muito bom. A gente agradece muito, né? Primeiramente a Deus, mas segundo ter te encontrado, Pedro, assim, até comentei com as meninas, né? Realmente a gente vê Deus na sua vida. Você não precisaria estar aqui, né? Acho que, enfim, desde o lado financeiro, mas você poderia estar com toda a sua família, seus negócios. Sim. Mas você, Deus te escolheu para fazer isso. Exatamente. Né? Então, é uma missão. É uma missão, um propósito e assim, você sabe que isso tem gerado frutos, né? Exatamente. Então a gente de coração, eu agradeço muito a Deus de a gente ter te encontrado, né? E Deus ter nos proporcionado isso. E assim, para mim, assim, o que valeu a viagem? 2 comentários. Um da mãe do Thiago, falando do Rodrigo, que o Rodrigo estava a ponto de desistir, jogar a toalha, e falou que ele é outra pessoa. Fico muito feliz com isso. E hoje, com a esposa do Wesley, falou a mesma coisa. Você vê outra pessoa. Isso para mim já valeu o dia. Você sabe que está no caminho, né, Pedro? Que Deus, ou seja, está fazendo o que Deus te colocou para fazer. Né? Exatamente. E aí você resgata a empresa, resgata o casamento, resgata a família. Isso é muito legal. Não é? Isso é prosperidade, né? Exatamente. É em tudo. Né? Exatamente, muito bom. Aqui encerramos a última visita dos mentorados Matão e eu estou muito feliz. Assim, desde o momento que eu pisei aqui, eu já percebi um ambiente diferente. De verdade, eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui são grandes coisas. E eu estou muito, muito feliz com isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês.